Amém. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês, né, pela essa incompatibilidade minha com tudo que é relativo a computador, internet, essas coisas. Eu tento até aprender, mas eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade ainda. Eu sou de uma geração de papel que a gente escreve, eu sou de uma geração que a gente escreve carta, então estou tentando me atualizar, mas está um pouquinho complicado. Eu faço parte do Ministério Apostólico Nova Unção, num bairro chamado Bangu, hoje também numa outra casa, no bairro chamado Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? E até que o Senhor tem tido misericórdia da nossa vida, vidas têm sido se rendido aos pés do Senhor, né? E é um grande prazer, é uma grande honra poder estar aqui, estar falando com cada um de vocês. Apóstolo, eu vou pedir uma coisa, eu vou tentar tirar aqui um pouco, para não ver pergunta, essas coisas, porque se alguém agora me perguntar alguma coisa, eu acho que eu vou me embolar toda, vai ficar... Eu prometo que eu vou aprender, e um dia vai ser melhor. Então, depois assim, a gente volta aqui, deixa ficar assim, que acho que para mim vai ser um pouquinho mais fácil. Vou aprender em nome de Jesus. Então, o apóstolo havia pedido para a gente estar conversando um pouquinho com vocês sobre quebra de maldição, não é isso, apóstolo? E a gente entende que nós aprendemos um evangelho, não sei se eu poderia dizer um evangelho individual, né? Aquele que Deus chama o pecador, né? E eu creio nisso, realmente ele nos chama como pecador. E a gente esquece todo o restante, sou eu, só minha culpa, é tudo meu, e a gente esquece que nós temos um DNA, que nós não nascemos de um ovo, de um Big Bang, nós nascemos de pai e mãe. E assim como nós herdamos, temos uma herança de um bem, nós temos uma herança de DNA, nós temos uma genética biológica, né? Nós temos também uma genética espiritual. E aí a gente precisa compreender isso e compreender da mesma forma que eu recebo uma genética espiritual e quando nós vamos ao médico, né, ele vai fazer uma anamnese, o que ele começa nos perguntando? Mais ou menos assim. Não sou da área da saúde, mas já fui muito a médica, eu sei mais ou menos como é que é. Existe alguém hipertenso na sua família? Existe alguém com diabetes? Alguém teve câncer? Ou seja, ele está tentando entender a tua genética biológica, porque nós herdamos isso. Existe uma genética psicológica. Se você for num psiquiatra, se você for numa psicóloga, num terapeuta, ele vai começar a entender também quem são teus pais, quem é a tua família, para que ele possa te entender, porque nós carregamos essa herança. E dessa mesma maneira, nós carregamos uma herança espiritual. Nós carregamos uma herança que ela pode ser boa, né? Digamos assim, ou melhor, ela pode ser bênção e ela pode ser maldição também na nossa vida. E lá no livro de 1 Pedro, lá no capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor com o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. As pessoas às vezes me fazem uma pergunta, pastora, a palavra do Senhor diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Eu preciso fazer quebra de maldição? E aí eu volto com essa pergunta para você. Você fica doente? Eu fico. E se ele levou, né, todas as enfermidades com ele, por que eu fico doente? Eu não preciso ir ao médico, eu não preciso me submeter àquilo que o médico tem, né, me passa, me medica. Da mesma forma, é a minha herança espiritual.
E aí eu preciso entender um pouquinho o que é bênção e o que é maldição. O sentido da palavra bênção. Eu não falo hebraico, tá? Então, assim, eu vou falar do jeito que se escreve. Espero que você consiga entender. Do hebraico, barak, e do grego, eulógitos. Barak vem do berek, que significa ajoelhar-se, dando a entender que a bênção está ligada ao ato de ajoelhar ou de se submeter. Abençoar quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e outras coisas. Abençoar, originalmente, significa uma força benéfica, que uma pessoa podia transmitir a outra e que ficava em contraste com o poder destrutivo do amaldiçoar. A bênção é transmitida do maior para o menor, do pai em relação ao filho, do irmão em relação aos irmãos mais novos, em relação aos subordinados. Sua função é produzir vida abundante, produtiva a algo. Isso seria a bênção. E a maldição? Alã, não sei se é assim que se pronuncia, é lá no hebraico. E essa palavra ela vem na Bíblia mais de 35 vezes. É usado para expressar um tipo de maldição que vem sobre alguém que quebra um juramento. Significa insignificância, rebaixar, desprezar, ridicularizar, zombar. Zombar. Lá quando Golias amaldiçoou Davi, né? Ali ele está zombando, ele está ridicularizando, ele está humilhando a Davi. A gente pode ver ali, está amaldiçoando. Balaão, chamado para amaldiçoar Israel, né? E por aí vai. A gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente. No contexto de bênção e maldição, a gente vai encontrar isso de uma maneira muito clara, lá em Deuteronômio 27 e 28. Ali Deus está fazendo assim, uma aliança com o seu povo. E a gente sabe que Deus é Deus de aliança. Ele faz aliança com cada um de nós. Ele fez aliança comigo e com você. A Bíblia ela mostra que a forma de Deus se relacionar com o homem é justamente assim, através de aliança. E aí você me diz assim, pastora, mas o que é aliança? Espera aí que eu já... Aliança é uma promessa solene feita, ligando duas ou mais pessoas, grupos, família, entidades, organização, através de um juramento. Este juramento ele pode ser feito de uma forma verbal ou através de um ato simbólico. Esta forma de juramento tem que ser reconhecida por ambas as partes, como ato formal que liga os envolvidos a cumprirem a sua promessa. Consequentemente, a causa básica da maldição é o quê? Desobediência. Se a aliança é uma promessa solene feita, ligada entre duas pessoas, né, ou organização, enfim, é uma promessa, um laço. Eu me comprometi com alguém, eu me comprometi em alguma situação. Quando eu quebro essa aliança, eu estou o quê? Eu estou desobedecendo. E aí a bênção, ela é transformada em maldição. É interessante que a maioria das pessoas, quando lê Deuteronômio 28, ela lê a primeira parte, quando fala de bênção. E ela esquece de ler o iniciozinho que diz assim, se obedecerem a tudo isso. Ou seja, existe uma condição, eu preciso obedecer. Dessa forma, quando eu não obedeço, as coisas não se cumprem. Todas essas maldições, né? A palavra diz lá em Deuteronômio 28, virão sobre ti, serão no vosso meio por sinal, marca e por maravilha, perplexidade, como também em tua descendência para sempre. Lá em Êxodo 25 diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até
a terceira geração. E aí eu preciso entender que características são essas. Né? O que acontece? Primeira coisa que eu preciso ver, que existe uma causa destrutiva, existe uma causa de destruição, existe uma causa que vai destruir a minha vida. Quando essa maldição ela se instaura sobre mim, quando há uma desobediência da aliança, do meu comprometimento. E a palavra do Senhor diz, ela nos ensina que quando há essa desobediência, quando há essa quebra de aliança, essa maldição ela visita até a minha quarta geração. Eu vou amaldiçoando eu, meus filhos, meus netos e meus bisnetos. E se não há um arrependimento em nenhuma dessas gerações, ela vai se perpetuando. Ou seja, eu desobedeci, eu pequei contra Deus, eu quebrei uma aliança, amaldiçoei os meus filhos. Os meus filhos, por sua vez, não se arrependeram, não fizeram uma aliança com o Senhor e também quebram a aliança. E aí já vai se prolongando, porque aí eles amaldiçoam a geração dos filhos dele, dos netos deles e dos bisnetos dele. E assim vai sucessivamente. E a gente vai, sabe, viver essa maldição se repetindo de geração em geração. E o que isso traz? Traz enfermidades repetitivas, diagnóstico claro. Há um tempo atrás, eu tratava um colesterol. E não tinha chá, não tinha medicação que fizesse esse colesterol baixar o seu nível. E aí, quando fui ao médico, fui procurar um especialista e ele me falou assim, olha, esse seu colesterol alto, ele é um colesterol familiar. Não tem remédio. O remédio vai diminuir, mas ele não vai. Você herdou esse colesterol. Não tem a ciência não tem um medicamento que diga assim, vai curar. E aí, quando ele falou isso, eu falei, agora já tem cura. Não tem cura da ciência, mas tem a cura de Deus, porque agora eu sei que eu tenho que me arrepender. Agora eu sei aonde eu vou buscar a minha cura. E para a honra e glória do Senhor, claro, isso veio junto com umas outras coisas. Eu hoje, meu colesterol, consigo, dentro de uma alimentação saudável, eu consigo mantê-lo no equilíbrio. Ou seja, isso era uma maldição que existia na minha vida. Aí a senhora já era pastora? Já, eu já era pastora, sim. Isso deve ter no máximo 1 ano, não tem 1 ano, sabe? Título não quebra maldição. O que quebra maldição é entendimento e arrependimento. Sabe? O que eu preciso entender, e tem mais, situações crônicas de perdas repentinas na família, né? Acidentes, cirurgias, eu tenho um outro testemunho. Eu conhecia Jesus no ano de 2000, eu tive intimidade, eu aprendi quem ele era no ano de 2000. E nesse ano eu comecei a entender um pouco mais a Bíblia. Eu já via lendo a Bíblia, mas eu conhecia a Bíblia do que os outros falavam. Eu conhecia a Bíblia do que os outros ensinavam. Mas eu pegar e estudar, não. No ano de 2000, verdadeiramente, eu conhecia o Senhor. E ali eu comecei a conhecer um pouco sobre guerra espiritual e conhecer um pouquinho sobre maldição hereditária. E a primeira coisa que o Espírito Santo me trouxe no coração foi algo que se repetia na minha família. Na minha família tinha uma condição que todo mundo falava dela e que a gente não entendia. Em cada geração da família, um menino, quando completava 15 anos, ele morria. E ele morria de maneira trágica. Não morria, ficou doente, não. Ele morria de maneira trágica. Na última descendência, né, que aconteceu isso, foi o meu irmão. O meu irmão completou 15 anos, ele foi a uma festa com um primo, e aqui no Rio de Janeiro tem uma via chamada Via Dutra, que é de alto movimento, que vem pessoas dos outros estados, muito caminhão, é uma via de passar de um estado para o outro.
E eles, quando voltavam dessa festa, um carro bateu neles, jogou eles na outra pista, o caminhão veio e, assim, não teve que juntar os pedaços. Faleceu meu irmão, 15 anos, um outro primo e um amigo. Estou falando desse último, eu podia contar as outras heranças que também teve. Antes dessa, aí foi meu irmão da geração do meu pai, o irmão dele, com 18 anos, servindo ao exército, ele está fazendo um trabalho no exército, cai do telhado que ele está lá pintando, limpando, eu não lembro exatamente, e ele cai a um lugar onde tem os cavalos, e os cavalos pisoteiam a cabeça dele. Para vocês terem noção como é que era, e todos... Não, estava servindo o exército, não, ele não tinha 18, ele tinha 15. Ele estava fazendo um trabalho, estava limpando, ele não servia, ele estava fazendo essa limpeza do telhado, ele cai ali, acontece isso. E aí a gente foi lembrando, a vovó ia contando, e nós sempre, na família, nós dizemos, o que é isso? Quando os meninos faziam 15 anos, ficava todo mundo com medo. Ah, meu Deus, será que é agora? Ai, será que é meu filho? E nós não entendíamos essa herança de como se via. E quando eu aprendi isso, nesse ano, o meu filho, que hoje tem 36 anos, tem 35 anos, ele fazia essa idade. E eu entrei num desespero. Se eu estiver errando um pouco as contas, eu estou muito nervosa. Vocês não levem em consideração, por favor. Falar na presença do apóstolo Éder, eu quero dizer que eu estou assim, ó. Eu não sei nem como é que as coisas estão saindo, mas que a misericórdia do Senhor seja sobre minha vida. E meu filho completava 15 anos, e eu me desesperei. Na época, eu estava até num congresso da doutora Neuza de Choca, não sei quantos conhecem, e eu procurei a equipe, eu falei com eles, e ali a gente quebrou aquela maldição. E eu creio que nós quebramos aquela maldição, não só na minha vida, na vida do meu filho, mas na vida da nossa família, porque nunca mais, nesse tempo, aconteceu nada. Os meninos continuam vivendo bem, em nome de Jesus. Então, foram experiências que marcaram a minha vida. Então, às vezes, eu encontro algumas pessoas aqui, mas isso não existe. Existe porque eu posso falar com autoridade daquilo que eu vivi, né? E aí vem problemas mentais, bancarrota. Você, às vezes, vê uma família que é aquele que nada morre na praia, o sujeito trabalha, não consegue nada. Problema de vícios, sabe? Problema morte prematura, que nem eu falei, vícios, aborto, homicídio. Eu vivi uma experiência, não na minha família, mas com ovelhas. Uma ovelha, ela não conseguia gerar, e o grande desejo do coração dela era ter filhos. E nós fomos ministrando, e Deus dizia que existia uma maldição, e nós não entendíamos em Deus que maldição era essa na vida dela. E nós buscamos jejum, oração, e começamos a conversar com ela, pedindo a ela que conversasse com o pai, com a mãe, com os tios, com a família em geral. E aí foi descoberto que o bisavô dela, ele era dono de fazendas, e ele tinha escravos. E todas as menininhas, quando ficavam mocinha, primeiro precisava dormir com ele. Todas as meninas dormiam. Ele teve filhos bastardos, não reconhecidos, enfim. E diz que os pais daquelas mocinhas, elas amaldiçoaram ele, dizendo que a descendência dele não cresceria, que não sabe, que seriam estéreis. E aí nós descobrimos que o problema dessa menina, a maldição sobre ela que não a permitia gerar, era justamente essa, a maldição que foi lançada lá no bisavô dela e que não foi quebrada. E nós entendemos isso, nos arrependemos e coisa e tal, que a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente, e para a honra e glória do Senhor, ela hoje é mãe. Então, assim, eu estou te contando essas coisas para que você entenda que isso, sabe, não é uma
historinha, mas que isso é realidade, isso acontece, sabe? É bíblico, está escrito lá, sabe? E uma vez que a maldição ela é imposta, sabe? Ela quebra a bênção, quebra porque há uma desobediência, quebra porque há uma quebra de princípio de palavra. E quando eu saio da palavra que Deus nos ensinou, eu quebrei a aliança com Deus. Quebrei a aliança com Deus, está aberto para que qualquer coisa aconteça. E aí, se não há um arrependimento, ela vai sendo revogada de geração em geração. Ela vai ali, ó, se renovando, mas não é 4, é 4. Mas aquilo que eu falei, ela vai se renovando e vai se renovando, até que verdadeiramente haja um verdadeiro arrependimento. Né? E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, nessa maldição de linhagem, né? Você vai encontrar ela lá em Êxodo 20, no versículo 5, no 34, no versículo 7, né? Você vai encontrar em Números 14, 18, Jeremias 32, e que diz que até a terceira e a quarta geração. Né? Isso é a frase que eu já falei um montão de vezes e que todo mundo fala. Né? E o que isso quer dizer? Eu preciso entender, sabe, que os espíritos familiares, eles são demônios que entram, as raízes dele nas famílias. As famílias ficam enraizadas com alguns tipos de demônios. Eu sou uma mistura de raça. Eu tenho, por parte de meu pai, meu avô italiano que veio para o Brasil para fazer fortuna, né? Meu avô para fazer... para ter muitos bens. E quando ele chegou aqui, ele queria saber, só para contar um pouquinho para vocês, ele queria saber aonde passava aqui no Rio de Janeiro a linha férrea. Porque na concepção dele, onde passasse a linha férrea, seria alto de negócio, de negociação. Então, ali iria prosperar. Aí levaram ele para conhecer os bairros nobres do Rio de Janeiro. Ipanema, Leblon, Copacabana, que era tudo arenoso, porque é mar, era tudo areia. Ele disse, não, isso aqui é areia. Construir na areia não dá certo, isso aqui não vai dar em nada. Eu quero comprar terra aonde passa a linha férrea. E aí ele comprou quase que um bairro inteiro. Um bairro, depois tu procura no Google o que é esse bairro no Rio de Janeiro, chamado Cordovil. Queridos, você vai ver lá, quando você botar lá Cidade Alta, é uma favela no alto, uma favela de espigão, uma favela de prédio. Aí eu digo, Deus, essa maldição não podia ter caído na minha família. Então, eu sou uma mistura de italiano do meu avô, a esposa do meu avô, eu sou bisneta de espanhol, os avós da minha avó eram espanhóis, isso por parte do meu pai. Por parte da minha mãe, eu sou bisneta de português, minha bisavó era portuguesa, e o meu avô, ele era bisneto de índio. Aí tu já imaginou essa herança que eu recebi aqui? Aí tu imagina o trabalho que eu dei para Deus. Não, tu não imagina, tu não vai conseguir nem imaginar o trabalho que eu dei para Deus. E aí a gente precisa entender que essa mistura, eu já recebo, sabe, uma linhagem de maldição quando tudo isso se misturou. E aí se instalam demônios específicos sobre a minha família. Família de italiano, misturado com espanhol, com português, com índio, nas festas, muita bebida. Você acha que terminava em como? Todo mundo se beijando, se abraçando? Não, não era assim, mas terminava em violência. E eu custei muito a entender de onde vinha essa violência, para cancelá-la na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida dos meus netos. Existem famílias que são presas por essas raízes durante geração e geração, sem conseguir identificar esse demônio que age, dessa linhagem que você traz. Daí, é muito importante nós conhecermos as nossas linhagens e conhecermos exatamente de onde elas vêm, qual é a história de cada uma delas, como cada um desses povos, eles eram originários, como eles são, qual a característica deles. E aí a gente começa a entender como é que esses demônios agem na nossa vida, na nossa família.
Existe a maldição de terceiro, a gente vai ver lá no livro de Provérbios 18, 21, em Tiago. As nossas palavras, elas movimentam o mundo espiritual. Como é que Deus criou o mundo? Verbo, palavra. Ele podia ter feito assim, não é? Lembra da Yin and Yang? Ele ia piscar lá o olho e o mundo estava feito, mas não. Foi através da palavra. Palavras são sementes que são germinadas. Elas germinam vida e elas germinam morte. E como é que você tem usado essas palavras, querido? Como é que tem sido a tua vida? A língua, ela contamina o corpo inteiro. Ela é pequena, mas ela tem um poder. A gente aprende isso lá em Tiago. Sabe? A gente aprende lá que ela contamina o corpo inteiro. E daí a gente não atenta de quando a gente engravida, que começam os pais já a pensar no quê? No nome. Que é a primeira palavra que você coloca ali, depois que o teu filho nasce, tem um nome. Existe um PhD chamado Walter Kaiser, se eu não pronunciei direito, eu só sei falar muito mal português. Ele diz que a palavra nome, de origem lá do hebraico e com origem no árabe, quer dizer assinalar. Ele diz que quer dizer marcar com ferro quente. Então, o nome escolhido para uma criança, ele frequentemente, ou melhor, sempre, ele naquele tempo ele expressava um desejo dos pais. Ele expressava uma expectativa, ele ia expressar um desejo do coração do pai, da mãe, ele ia expressar o que eles queriam que aqueles filhos fossem quando amadurecessem. Ou seja, era uma marca impressa, espiritualmente falando, nos filhos. E hoje nós não vemos os pais se preocupando com isso. Como é que são dados os nomes? A novela está na moda. Eu enjoei de televisão. Aqui em casa eu tenho televisão, mas eu enjoei, não sei nem que novela mais está na moda. Ontem até uma discípula falou, pastora, você tem que se atualizar, ver pelo menos o jornal. Eu falei, eu preciso ver o jornal. Não sei nada, que não sei programa de televisão, eu não sei, eu vou me atualizar. Eu sei que está errado também, não pode ser. Mas me deu um enjoo, sabe? Eu tomei uma ojeriza, um enjoo, que eu olho para a televisão assim, não... Meu netinho falou, vó, você me dá essa televisão? Eu falei, dou, vou mandar teu pai pegar. Eu enjoei, mas eu sei que eu preciso para me atualizar. Mas hoje, o que eles... Está o nome, está lá a novela. O nome da novela, a música é Jéssica. Isso aí eu lembrei. Aí, a geração da Jéssica. Nasce um monte de Jéssica. Sem se preocupar o que aquele nome significa. Hoje, quando a pessoa diz, como é seu nome, Juliana? Ah, tu deve ter nascido ali no ano tal, porque é o ano da Juliana. Ninguém mais se preocupa com essa marca espiritual. E muitas das vezes esses nomes são dados como Maria das Dores. Por quê? Ah, porque eu sofri tanto, aí dei. E aí a pessoa é uma pessoa que não vai para frente, que a vida é empacada, que a vida é difícil, e tem que quebrar essa maldição do nome na vida da pessoa. E às vezes a gente não entende isso. Então, para você que ainda vai gerar, para você que ainda vai ter seu bebê, tenha cuidado, muito cuidado, sabe? Procure saber o significado. Dê ao seu nome, dê aos seus filhos uma marca, mas uma marca da glória de Deus. E aí a gente precisa entender que eu preciso expressar com a minha boca palavras de bênção e não palavras de maldição. E aí eu tenho que ter cuidado, eu também anotei aqui algumas coisas para não esquecer, coisas que a gente vai no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, falando, e coisa que certamente nós ouvimos e muito. Seu imbecil, seu canalha, você é uma vadia, seu burro, tu não aprende, seu jumento, seu desgraçado. Ah, o diabo que te carregue, vai para o inferno. Ah, isso é mal de família. Todo mundo é assim, você vai ser também. Esse menino é igualzinho o pai. Estou com as macacas. Não fala comigo hoje não, que hoje eu estou com as macacas. Né? Quer dizer, hoje eu estou possesso. Não vem falar comigo não, que hoje o negócio está ruim. Ah, essa daí é doida varrida. Esse moleque, querido, vem lá de Moloque. Tá? Você precisa entender isso. Seu danado, né? Que quer dizer também aquele que veio das trevas. Ah, não vou fazer, não. Hoje é meu dia de azar.
Pobre nasceu para sofrer. Estou com uma fome do inferno. Um dia você me paga. Você vai se casar e seu marido vai fazer pior com você. Os seus filhos um dia farão a mesma coisa com você. Você vai passar fome. Ah, você que se dane. Querido, e por aí vai. Esses foram os que eu fui lembrando. E como eu sou do papel, eu escrevi para eu não esquecer. Sabe, Cristo, todas essas palavras que nós proferimos ou que foram proferidas contra você foram maldições lançadas. E que muitas das vezes estão aí empacando aí na tua vida, sabe? Estão te paralisando, estão te cercando, não te permitindo avançar. E elas precisam ser, sabe, quebradas. Elas precisam ser arrancadas de você. Nós temos também a maldição autoimposta. Lá no Salmo 109, verso 17, vai falar isso. Sabe? Quando alguém fala esses tipos de frases, sabe? Para você mesmo, como... eu sou uma pessoa tão burra, por que eu fiz isso? Ai, como eu sou desastrada, ai, eu sou uma imbecil. Aí é o contrário. Aí já não é alguém falando para você, mas é você falando para você mesmo, com teus próprios lábios. Para mim nunca vai dar certo. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não sou capaz, eu não dou para nada, vou morrer na miséria. E por aí vai. Ah, meu corpo é horrível. Querido, se eu dar um parênteses e contar também para você uma experiência minha. Eu nunca fui uma mulher magra, mas eu não era uma mulher gorda e eu me achava gorda. E eu dizia, como é que eu estou gorda? Ai, que eu sou gorda. E depois, quando verdadeiramente eu fui gorda, né? Eu pesei 115 quilos, e aí que eu descobri que eu era magra, mas que eu proferi com a minha boca uma auto-maldição, sabe? E realmente eu fui obesa. Obesa com um monte de comorbidade que a obesidade me trouxe. Mas eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu já estou pesando agora 74 quilos para a honra e glória do Senhor. Né? Mas foi uma maldição, tanto que eu disse, e eu fui aquilo que a minha boca disse que eu era. Sabe, tem pessoas que quando pegam lá o contra-cheque dela, esse dinheiro não vai dar para nada, quando vai no banco, né, e caiu o teu pagamento, mas como? Só isso? Ah, esse dinheiro não vai dar, querido, não vai dar mesmo. Pode ter certeza, não vai dar mesmo, porque você já falou, você já amaldiçoou, você se auto-amaldiçoou, sabe? A gente tem que pegar lá e olhar, tu engole, lembra dele, lembra assim, eu sou filha do dono do ouro e da prata, Senhor, esse mês vai sobejar. Tira teu dízimo em primeiro lugar, tira uma oferta que te custe, que é para compensar, o restante vai ficar contigo, e primicia nos pés dos apóstolos. Querido, eu duvido, estou falando de experiência própria, eu duvido se os céus não se abrem, eu duvido que tu não vai lá comprar 1 quilo de arroz que custa R$8 e naquela hora que tu entra no mercado, promoção, R$3 o arroz. Duvido, querido, estou falando do que eu vivo. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que sai da tua boca. E que propósito são essas maldições? Propósito do inferno, querido, de destruir. A maldição, sabe, ela vem para te mostrar o pecado, muitas das vezes, para te expor, para mostrar, sabe, para expor a tua família, para denunciar ali, olha o que tem ali. Tem que ser tratado. Vai ler lá depois em Deuteronômio 27. Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho, então eu estou correndo, eu vou te dando as referências, você anota aí e depois você lê direitinho. Sabe, a maldição é claramente, sabe, o julgamento de Deus contra o pecado. Sabe, é Deus dizendo assim, eu te amo, mas eu abomino o pecado que está em você. Sabe, a maldição é mostrar uma consequência do pecado. Sabe, é dizer assim, olha, você quebrou a aliança com Deus, não tem jeito, querido. Quantas vezes, sabe, a gente se pega quebrando aliança com Deus. Vocês conhecem o pastor Alexandre, que ele já ministrou para vocês, não é isso, apóstolo? E
ele é meu genro, ele é meu filhinho, né? Deus me deu ele como filho, me gerei no meu útero espiritual. E eu tenho um netinho chamado Arthur, tenho mais 2 gêmeos do meu filho, mas dele, da minha filha, eu tenho o Arthur. E eles engravidaram e eles deram à luz a uma menininha, a Júlia, e a Júlia viveu 13 dias. E eu confesso para vocês que a gente ama filho, mas se você não é vovó, não é vovô, você vai entender o que eu vou dizer aquilo só quando você for. Amo meus filhos, amei meus filhos, mas os meus netos, eu preciso ter até cuidado para não pecar. Eu preciso me vigiar para não pecar. E quando aprove o Senhor levar a Júlia, foi uma dor muito, muito, muito grande. Eu tinha 3, ou melhor, eu tenho 3 menininhos, e eu ansiava por essa netinha. Eu já tinha comprado o quarto, e eles diziam assim, chega, o meu genro dizia, sogra, chega, sogra. Ah, não, era roupa para sair da maternidade, era não sei o quê, era não sei o quê, e Deus até sabe todas as coisas, sabe? Não estou dizendo que ele levou por minha causa, não, mas que eu ia ter que ter muito mais, eu ia me dar muito mais trabalho, eu tenho certeza que eu ia. E quando Deus a levou, eu pequei. Eu fiquei muito triste com Deus, sabe? Mas você é pastora? Sim, sou pastora, era pastora. E eu falei, Deus, eu sou fiel a ti, eu me guardei, sabe? Eu me separei para te servir, sabe? A minha filha, o meu genro te serve. E aí você começa um monte de questionamento, você começa a falar um monte de besteira para Deus. Graças a Deus, ele é misericordioso. E aí eu recolhi todas as palavras que saíram da minha boca, me arrependi verdadeiramente, sabe? E eu sei que aquilo ali foi quebrado. Então, eu tenho que ter cuidado, porque quando eu faço isso, eu quebro aliança com ele. Eu preciso ter cuidado com os prejuízos da minha língua. Lê Tiago 3, querido. Lê. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado, muito cuidado. E a gente tem muitos instrumentos de maldição, né? Deus, ele criou o homem para quê? Para se relacionar. Deus ama. A alegria do Senhor, querido, é se relacionar, sabe? É ter muitos filhos. E eu costumo dizer, nós estamos agora em tabernáculo, que Deus ama a festa. E daí ele instituiu a festa. E festa é para quê? Para estar junto, todo mundo junto, comendo junto, se aliançando. Deus ama esse relacionamento. Né? E em virtude desses relacionamentos foi criada uma autoridade. Marido sobre a esposa, esposa com o marido, pai sobre os filhos, professor. Aqui na terra, cada um em seu lugar. Você vai reconhecer isso lá em 2 Coríntios 5, em Tiago também 3, Mateus 18. E a gente precisa entender dessa autoridade. A gente precisa entender exatamente como essas coisas elas funcionam, né? Eu preciso entender que quando Deus coloca o meu pai e minha mãe, né? Sobre a minha vida, sobre a autoridade, sobre mim. Eu preciso obedecê-lo. E a gente vê que existem 10 mandamentos, mas só um mandamento é seguido de uma promessa. Amarás seu pai e sua mãe e prolongar-se-ão os dias da sua vida. Você já parou quantas vezes nós não honramos os nossos pais e nossas mães? E talvez você diga assim, pastora, você não sabe quem foi meu pai. Você não sabe o que ele fez comigo. Então, tu não tem ideia do que ele fez, querido. Eu posso não ter ideia, mas Deus sabe, o Senhor está contigo. E não existe um entre aspas, um parênteses. Ele diz, honrará pai e mãe, ponto, independente de quem eles foram. Eu também não fui criada por pai e mãe. Quando eu tinha 5 anos, meus pais se separaram e eles deram os filhos. Deram para minha avó, me deu para uma tia. Sabe? E eu trouxe esse jugo durante muitos anos, até entender
sabe, que o amor maior vem do Senhor e que eu precisava honrá-los e amá-los para que a minha vida fosse liberada, para que eu pudesse caminhar, para que as coisas pudessem acontecer. Sabe, existe, sabe, quando eu desonro meu pai, lá no Deuteronômio 2, você vai aprender sobre isso, sabe, filhos que eles desprezam os pais, se rebelam contra os pais, a maldição que isso acarreta sobre sua vida. A gente precisa entender sobre bastardia, sabe? E quando eu entendo isso, eu entendo quebra de maldição. E aí Deus vem e faz. Pessoas com autoridade, sabe assim, avós, irmãos. Eu sou de uma época que a gente tomava bênção, benção avó, benção avô, benção tia, benção tio. Porque nós aprendemos princípios de respeitá-los como autoridade. Hoje as crianças nem falam, querido. Sabe? E isso vai acarretando maldição para a vida familiar. Sabe, hoje muita gente é contra, ou melhor, sempre, né? É contra o governo, hoje o governo Bolsonaro, ontem o governo do PT, sabe? Mas, querida, eu preciso colocar o meu joelho no chão e orar pelas autoridades. Entender que elas foram autoridades constituídas pelo homem. E se foram autoridades constituídas pelo homem, e a minha lei diz que eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar. Eu preciso entender como é que as coisas funcionam. Eu preciso entender que existem causas, sabe? Maldições, que existem causas dessas maldições. Lá em Deuteronômio 27, 28, nos fala acerca dessas maldições e bênçãos. Quando as maldições elas são proclamadas, querido, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, não importa. Sabe, nesse tempo, quando foi falado, todo mundo disse amém. E se disse amém, essas causas foram liberadas sobre as nossas vidas. A idolatria, o ocultismo, nós idolatramos pessoas. Lembra que eu falei dos meus netos, que eu tenho que me vigiar, ter cuidado, para que esse amor não ultrapasse o que é natural, o amar a Deus sobre todas as coisas? E aí, quando eu amo alguém acima de Deus, eu estou idolatrando, se eu estou idolatrando, eu estou me auto-amaldiçoando e muitas das vezes amaldiçoando aquele ali também. Eu preciso aprender a arrumar minha casa, amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? E amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, depois que eu amo a Deus, eu tenho que me amar, porque quando eu não me amo, eu sou incapaz de amar a qualquer outra pessoa. Eu preciso me amar. E aí eu preciso arrumar a minha vida, assim como Deus nos ensina. Falei do desonrar o pai, toda forma de injustiça, querido. Muitas das vezes as injustiças acontecem na nossa vida porque elas são de herança. Sabe, a gente vem de uma família onde as pessoas são injustiçadas. Deuteronômio 27 fala isso de uma maneira muito clara. Roubo de terra, roubo de oportunidade. Lembra que eu falei do meu avô? O meu avô que veio da Itália? Hoje eu podia estar assim, muito bem de vida, sabe? Mas ele foi comprar lá em Cordovil as terras, em vez de... Ou seja, foi-lhe mostrado algo para ele errado, foi-lhe roubado uma oportunidade. Oprimir, sabe? Não ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, os pequenos. São causas de maldição, aborto, querida. Entenda, todas as vezes que você pratica aborto, que você é conivente ao aborto, você nunca fez, mas um parente seu, uma amiga sua te pediu, vamos lá comigo, e você foi. Se você foi, a maldição se instaurou na sua vida, porque você foi conivente. Eu era jovem e eu engravidei uma moça, não estava no tempo, eu não tinha Jesus e eu paguei. Você fez esse aborto também, você entregou uma criança na mão de Moloque, e essa criança está na mão de Moloque, querido. Ela precisa ser tomada de Moloque, sabe? E às vezes você tem enfermidades crônicas que não são curadas e não sabe por quê. Muitas dessas enfermidades, elas vêm daí, ela vem de abortos feitos por você, feitos por a tua herança, ou permitido, consentido ou ajudado de alguma maneira. O sexo desnatural, né? O adultério, o incesto, a bestialidade, fornicação, as práticas homossexuais, elas vêm daí, vêm de herança, sabe?
A grande maioria sofreram abuso sexual. E todo abusado, querido, ele é um abusador. Todo abusado, ele é um abusador, não tem como fugir. Se você for conversar com um homossexual, você vai ver que 99% deles foram abusados, foram violentados, com toque, com penetração, ou foram abusados com os olhos, sabe, com palavras. Muitas das vezes, os pais colocam as crianças para dormir no mesmo quarto. E criança, o bichinho esperto é criança, sabe? Eles são espertos demais. E eles fingem que estão dormindo, e você está namorando, e você dá uma olhadinha, o olhinho dele está fechadinho, ele está quietinho, mas ele está sentindo e percebendo tudo, querido. E aquela idade que ele tem não era a idade para ele viver aquilo. E quando ele vive aquilo, ele foi violentado. Ele foi estuprado naquele momento, porque não era tempo dele estar participando e vivendo daquelas coisas. Cuidado, você que coloca seu filhinho para dormir com você no quarto. Cuidado. Sabe? O casal tem que namorar. Tira a criança do quarto ou arruma um outro lugar, tranca a criança no quarto e vai para a cozinha, vai para o banheiro, sei lá. Mas cuidado, você pode violentar o seu filho. E muitas das vezes, o que acontece, isso pode ter acontecido com você, isso pode ter acontecido com a sua avó, com a sua bisavó, e aí se instaurou ali a maldição, entrou ali a maldição. Roubo do dízimos e oferta, querido, sabe? É maldição que se instaura, que fica, sabe? Que fica ali na tua vida, na vida da família. Fazer a obra do Senhor com relaxamento, você vai achar isso em Jeremias 48. Maldição proferida por autoridade, seja professor, aquilo que eu já falei, né? Você vai ver isso lá em Gênesis 31, Romanos 13, Efésios 6. A maldição autoimposta em Mateus 15, que eu falei com vocês. A aliança com ímpios, em 2 Coríntios, estar em aliança com pessoas que estão unidas com forças malignas, sabe? Cuidado com essas alianças. Querido, quando você for fazer uma sociedade, casamento é uma sociedade, sabe? E muitas das vezes a pessoa diz assim, não, eu vou casar, depois eu ganho ele para Jesus. Cuidado, porque ali vocês são um, e a maldição de um passa para o outro, sabe? Entenda Deus, entenda os julgos, o que é julgo desigual. Vamos ver aqui, desobediência generalizada, né? E, por último, a maldição sem causa. Lá em Provérbios 26, 2 diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Esse versículo expõe um princípio bíblico que é respeitado no mundo espiritual, querido. Toda maldição sem causa, ela não vai encontrar pouso. Pastor, o que é isso, essa maldição sem causa? É quando eu entendo na minha vida, sabe, que eu não quero parte com nada disso. E eu me arrependo pelo pecado dos meus antepassados. E eu rejeito da minha vida todos esses pecados. Entenda que por trás de cada maldição tem um pecado não confessado. Tem um pecado não tratado. Tiago, ele nos ensina, né? Quem perdoa os pecados são Deus. Então, eu confesso a Deus para perdão de pecados. E Tiago nos ensina que eu confesso ao homem para que eu seja curada. Eu preciso confessar ao homem, porque Deus perdoou o meu pecado. Mas se eu não confesso ao homem, a ferida está ali, a ferida não é curada. Ela pode até, vou falar uma coisa meio nojenta, desculpe. A ferida pode criar até casca. Mas se você tirar a casca, tem pus lá dentro. Então, eu tenho que confessar o homem para curar, para a ferida fechar. E quando a ferida não fecha, eu vou continuar pecando. Ainda que eu não peque agora, mas daqui a pouco eu vou continuar pecando. A causa de toda maldição, tenha isso na tua cabeça, é o pecado. O pecado de quem? O teu pecado, o pecado dos pais, a automaldição, auto-se amaldiçoar, a maldição, isso tudo que eu falei para vocês. A ordem que Deus nos dá, não amaldiçoemos.
mas nós temos que abençoar. Falei do contra-cheque, falei lá, quando você olhar para ele, abençoado, isso aqui vai sobejar. Sabe, quando teu filho te tira, porque Satanás usa as crianças para nos tirar dos limites, usa os netos para nos tirar do limite. O que você faz? Eu digo para o meu netinho, eu estudo com ele, né? Fico ele, Arthur, presta atenção, e ele está assim. E quando ele fica assim, 2 minutos, eu sei que ele não está mais ali. Arthur, seu abençoado menino inteligente, meu futuro médico, olha o que a professora está falando, meu doutor, ó doutor da vovó, olha. E daí vai, sabe? Você tem que aprender a abençoar, filho. Abençoar. Está te tirando do limite, abençoa ou cala. Sabe, não fala naquela hora, pastora, mas eu tenho que repreender. Sim, não repreenda com raiva, porque com raiva você amaldiçoa. Espera o espírito te encher e te reverter. Aí depois, ainda que seja no outro dia, daí a 2 dias, você vai chamar e você vai corrigir. Corrigir com bênção, corrigir com amor. Não para trazer maldição, nem trazer ferida. Nossas palavras, elas tanto podem liberar a bênção, como elas podem ser nossa boca, sendo pastora, sendo filho de Deus, a nossa boca pode ser usada por Satanás. Cuidado, muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. A maldição de terceiros, que só vai se instalar na tua vida, sabe? Se você continuar com a prática que os teus antepassados praticaram. Cuidado com as discórdias. Você tem o direito de não concordar. Direito de todos nós. Deus não tem filhos vaquinha de presépio. Sabe, aquela vaquinha que fica balançando. Não. Deus criou filhos com opinião, mas que aprendem a obedecer, respeitar e honrar. Cuidado com o que sai da tua boca. Uma pessoa que se sinta ofendida, ela acaba lançando maldição. Então, vai até o teu líder. Teu líder falou alguma coisa, você se sentiu ofendido? Sabe, não deixa aquilo encontrar pouso no teu coração. Vai até ele. Você não é vaquinha de presépio, não. A gente quer ouvir, sim, o que está no teu coração. A gente quer entender, a gente quer juntos chegar naquilo que Cristo nos ensinou, na palavra, na verdade, para que a gente possa entender o que Deus quer para a nossa vida. Lê depois lá número 23:8. Pastora, tá, eu até entendi. E agora o que eu faço disso tudo? Como é que eu faço com isso tudo? A gente precisa aprender a romper, a quebrar todas essas maldições. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Cristo nos resgatou da maldição, por que há esses sinais evidentes de maldição sobre a nossa vida, né? Foi aquilo que eu falei para você lá no início. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ele tem nos abençoado. Então, eu preciso reconhecer. Você vai ao médico se você acha que você não está doente? Você não vai ao médico. A coisa mais ou menos um pouco antes da pandemia, uma pessoa conhecida nossa descobriu que estava com câncer. E veio falar e falou, né, assim, então, de repente, e precisou retirar a mama, era um câncer de mama. E essa pessoa não se conformava, dizendo assim, isso foi de repente. E eu parei, depois que ela se acalmou, e fui conversar com ela. E eu falei assim, você vai ao médico todos os anos? Médico para quê, pastor? Ela tem tempo para isso? Então, não foi de repente. Na realidade, aquela enfermidade, ela veio se arrastando, sem sintomas, mas que se essa pessoa tivesse feito uma prevenção, uma medicina preventiva, que é aquilo que o médico nos ensina, mulheres fazem a mamografia, a ultrassonografia, exame preventivo,
Como o próprio nome já diz, é preventivo. É para que, se algum dia acontecer, é a prevenção, é no início, para que já não se descubra no final. Os homens precisam, a partir dos 40 anos, hoje alguns médicos dizem a partir dos 35 anos, procurarem um urologista, fazerem exame de próstata. Ah, não é agradável, mas é preventivo. Ah, Deus é o médico dos médicos. É, mas ele deu sabedoria ao homem para cuidar de mim e de você, querido. E aí, Deus não tem culpa, sabe? Como a gente acabou de ler aqui agora, ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos estão lá, eu preciso alcançar. E aí eu preciso identificar onde está a minha doença espiritual. Ah, lembra que eu te falei dos meninos que faleciam? Lembra que eu te falei do colesterol, que era uma herança maligna? Eu preciso saber, porque eu só posso saber, eu só posso tomar posse de uma herança, seja para tomar posse e ficar, ou seja para tomar posse e cancelar. Vamos supor que você tenha um tio que foi morar lá em Dubai, cheio de ouro, e ele agora quer te dar a metade da herança dele. Você só vai tomar posse dessa herança se você souber que esse tio existe, que está lá em Dubai. Senão você não vai tomar posse, a herança vai correr lá, a revelia, outra pessoa vai tomar posse. Você tem que saber. Para tomar posse de uma herança, eu tenho que saber. Para tomar posse de uma herança maligna, entenda esse tomar posse que eu quero te dizer, é para quebrar, para extinguir, para acabar na tua vida. E daí Deus nos dá sabedoria para isso. Em Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu preciso entender esse princípio. Esse verbo aqui, o terá sido ligado no céu, ele é um verbo no particípio. Passivo, já foi. Então, essas coisas já foram realizadas, já aconteceu, já foram ligadas no céu. Queridos, isso já foi ligado no céu, em nome de Jesus. Isso nos ensina que qualquer coisa que seja ligada ou desligada é no céu. Já aconteceu no céu, tudo acontece primeiro no céu. É propósito do Senhor. Mas eu preciso saber, eu preciso investigar, eu preciso me apropriar da obra, sabe? Redentora da cruz, daquilo que foi realizado na cruz. João Calvino, ele nos ensina e diz assim, ó, já salientei que Cristo não deixou inacabada nenhuma parte da obra da nossa salvação, mas não devemos inferir disto que já possuímos todos os benefícios obtidos por ele para nós. Mas Paulo diz com verdade, em esperança somos salvos. Ainda não se manifestou que havemos de ser, lá em 1 João 3:3. Nesta vida atual, desfrutamos de Cristo à medida que o abraçamos por meios das suas promessas. Augusto Nicodemos diz assim, ó, a igreja vai encontrar tremenda oposição desses principados e potestades, das forças espirituais do mal, que vão atacá-la continuamente, tentando evitar que o cristão desfrute dos privilégios em Cristo e fazendo que se desviem da sua direção e propósito. Tudo que o diabo quer, querido, é que não se cumpra na tua vida o propósito de Deus. Tudo que o diabo quer é roubar, é tirar de você o propósito de Deus. Ele veio, a função dele é matar os teus projetos, matar os teus sonhos, é roubar o projeto de Deus, o desenho original de Deus para a tua vida e destruir os teus sonhos, destruir a tua família, destruir a tua vida. E a gente precisa entender que Deus está acima disso tudo. Mas eu preciso me autoconhecer. Eu preciso, assim como a gente leva um bebezinho quando nasce, todo mês ao pediatra, para que ele vá acompanhando, né, o desenvolvimento, para ver se está tudo funcionando direitinho. A nossa vida espiritual precisa ser assim, querido. Nós precisamos ter um acompanhamento. Para isso, nós temos um pai espiritual. Eu tenho meu pai lá, Joseí, tenho minha mãe, Lúcia, né? Que a gente liga, pede socorro, diz, ó, tá assim, você tem o teu pai, você tem a tua mãe.
sabe? E precisa desse acompanhamento. Você precisa agora fazer um diagnóstico. Você precisa fazer um diagnóstico de sinais de maldição que tem estado presente na tua vida, na vida dos teus familiares. Sabe? Começa a buscar com os teus familiares um pouco mais da história deles. Ganhe, não perca tempo, não ganhe tempo ouvindo as histórias, que são naquelas histórias que eles gostam de contar, que a gente aprende muita coisa, que a gente muda a nossa vida. Sabe? Anote esses sinais. Quando você começar a ver... Não, porque lembra da tia tal? Ali, a tia tal, o casamento era uma droga. E o tio fulano? E o casamento dele, pior ainda. Aí tu, ó, pá, casamentos que não deram certo, maldição, querido. E aí você fala assim, caramba, meu maldição, meu casamento, Deus tem dado ali na misericórdia, tem sido difícil porque é uma herança, é uma maldição ali instalada e tem que ser quebrada. Vê lá Daniel 9, vê lá Deuteronômio 28. Ah, você lembra Você quer ver? Olha só, eu falei que eu tenho uma bisavó que veio de Portugal. Pra você entender. Ela veio de Portugal fugida. Ela tinha marido lá e tinha 2 filhos lá em Portugal. E ela vem de lá para cá fugida. Ela conhece um brasileiro marinheiro e ela vem no navio com o marinheiro aqui. Aqui no Brasil, ela casa mais 4 vezes. Olha como a portuguesinha era. Minha avó, né? Prostituição aí, ó, sabe? Entrando mesmo, adultério, sabe? Entrando aí. Aí vem a geração da minha avó, pulou essa geração. Aí vem a geração... Não, a geração da minha avó, nós temos uma tia que o apelido dela era Viúva Negra, porque ela casava com uma facilidade e o povo dizia que ela matava o marido, casava, morria, casava, morria. Aí vem a minha mãe, né? Sou o sangue e misericórdia do Senhor. A minha vida que não conhecia Jesus também, só Jesus na minha vida. E para honra e misericórdia eu conheci e quebrei na vida dos meus filhos isso. Então, assim, sabe, vai conversar, vai buscar essas coisas que eles dizem que é engraçada, vai buscar essas histórias que eles contam. Ganhe tempo com isso, querido. Sabe, seja humilde, tenha humildade, sabe, na sua família, de entender que você pode estar sobre um jugo de maldição. Daniel, ele reconhece isso, sabe? Daniel, lá em Daniel 9:11, diz assim, a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramarão sobre nós, porque temos pecado contra ele. A Bíblia nos ensina que aquele que não tem pecado é mentiroso. Por isso a gente vai renovando. E por isso eu preciso conhecer essa história para que ela seja quebrada na minha vida. E aí eu tenho humildade de reconhecer isso. E aí o que eu tenho que fazer? Procuro o meu líder e eu tenho que confessar. Identificando, eu identifiquei isso, identifiquei aquilo, e aí eu vou começar a confessar, sabe? Confessar aquilo que está lá. Como a gente aprende em Daniel, Neemias 1, e Neemias 1, a partir lá do verso 4, Esdras 9, você vai ver, Neemias 9, eles confessaram, não só os pecados dele, mas eles confessaram os pecados dos antepassados. Chegou um tempo, que é isso que Deus quer de nós. E eu quero te dizer assim, olha, aproveita esses céus proféticos, aproveita hoje, querido, aproveita hoje, o último dia de tabernáculo, dia de milagre, dia de que os céus estão abertos, faça hoje, sabe, aproveita hoje, se você pode, aproveita hoje, querido. Pega um papelzinho, liga para o tio, para o avô, para o bisavô, para a tia, para o filho, liga aí e pega um papelzinho e começa a anotar. Sabe, o que eles forem lembrando, tu vai anotando, depois tu para, ajoelha, sabe? Ou para, senta, ou fica em pé, sabe? E fala, Espírito Santo, tá aqui, ó, me revela. Me mostra, Espírito Santo, me mostra aqui, porque eu quero ser liberta, eu quero a minha vida livre, eu quero estar liberta para que eu possa fluir na totalidade naquilo que Deus tem para mim. Talvez você não consiga tudo hoje, né? Eu estou sendo
apressada. Você deve até perceber no meu jeito de falar como eu sou tranquila, né? Então, vamos embora, mas eu sei que Deus quer fazer isso na vida de vocês, sabe? Vai no teu ritmo, vai no teu tempo, mas faz isso, sabe? Talvez até demore um tempo para você conseguir reunir tudo isso, mas invista nisso. Lá em Neemias 9, como nós falamos, a gente vê um povo de Israel passando, sabe, uma parte do dia muito grande confessando o pecado de antepassados. Depois você lê isso lá. Eles passam ali muito tempo confessando o pecado dos antepassados. Sabe, isso nos ensina a lidar com o pecado de qualquer forma. Queridos, eu sei que Cristo levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, mas quando eu peco, eu estou indo lá na cruz, dizendo, me dá aqui de volta meu pecado aqui. Deixa eu pegar ele de volta aqui. Toma posse, querido, sabe? Toma posse e declare, conforme diz lá em Gálatas 3, que Cristo já levou todas as maldições e que você está se arrependendo delas e você está devolvendo para a cruz. Sabe, em último lugar, né? Ordene aos espíritos familiares. Você vai começar a perceber os espíritos familiares e você vai ordenar que eles saiam da tua vida e da linhagem da sua família. Use da tua autoridade instituída por Deus de ligar e desligar. Você vai ler lá em Mateus 16, Marcos 10. Sabe? Você vai descobrir que espíritos são esses e você vai começar a expulsar da tua vida, você vai começar a expulsar da vida da tua família. Você vai ordenar que eles se retirem em nome de Jesus. Se na sua família há violência, confronte o espírito de violência, sabe? Se há vícios, sabe? Fofoca, querido, sabe? Você percebe que é um no tititi do outro, você vai expulsar tudo isso, em nome de Jesus. Sabe? As maldições que te foram autoimpostas, sabe? Pede a Deus, Senhor, traz a minha lembrança, traz a minha memória, as palavras, sabe? Traz a minha memória. Certa vez nós ministrávamos uma ovelha, e essa ovelha ela tinha uma compulsão sexual. E ela dizia assim, eu amo meu marido, pastora, mas vai além de mim. E essa pessoa chorava e ela havia até procurado um médico pedindo para que ele desse uma medicação para o libido dela diminuir, entendendo que se o libido diminuísse, ela ia ficar mais tranquila e, né, não pecaria isso e aquilo outro. E nós começamos a trabalhar junto com ela. E nós entendemos ali, quando ela contou algo que ela já sabia, mas que ela não julgava importante. Ela tinha um parente dela, né? Ela não lembro exatamente que grau de parentesco era, mas que essa parente ela era uma prostituta, ela trabalhava num prostíbulo. E aí estava essa herança, e essa maldição foi quebrada, e para a honra e glória do Senhor, o casamento dessa mulher foi trabalhado, foi consolidado, e eles vivem bem hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe? Cuidado, reconheça, sabe, os efeitos das palavras sobre a tua vida. Às vezes os teus filhos são muito levados, e de repente a tua mãe já falou lá atrás, teus filhos vão fazer pior do que você, e falou isso não porque não te ama, não é isso não, falou porque você era levada demais, ela já estava por aqui contigo, ó, e aí ela manda essa, mãe, autoridade, ficou. Você agora vai quebrar sobre a vida dos teus filhos e, com certeza, você começa a perceber um comportamento diferente. Sabe? Faz uma lista de todo mundo que te amaldiçoou, faz uma lista de todo mundo que proferiu palavras que te feriram e perdoa um por um. E perdoar não é assim, eu perdoo a Maria. Tá, perdoa a Maria do quê? O que está perdoando a Maria por causa de quê? Eu estou perdoando a Maria porque ela me chutou e o meu pé, minha unha encravou, depois a minha unha caiu, eu fiquei sem a unha e eu fiquei com raiva porque eu gostava da minha unha e o meu pé ficou feio. Eu perdoo ela por tudo isso. Você entendeu que não é só perdoo porque ela me chutou? Você entende que a gente traz uma carga, um peso, e aquilo é muito maior, e a gente confessa, porque perdão é decisão. Eu decido perdoar. Por que eu decido perdoar? Porque eu estou sentindo? Não.
Na grande maioria das vezes, eu estou sentindo, tem vontade de dar um socão no meio da cara. Mas o que a palavra me diz? Eu tenho que perdoar 7 vezes 70. Ou 70 vezes 7. Eu tenho que perdoar, então, por amor ao Senhor. Porque eu não quero quebrar um princípio. Lembra que eu falei que a desobediência traz a maldição? E aí eu perdoo, eu decido. E eu falo, Senhor, eu estou decidindo perdoar a Maria por obediência ao Senhor. Eu ainda não sinto isso, mas eu creio no Espírito do Senhor que vai me fazer sentir. E eu perdoo ela por isso, que me ocasionou isso, isso e isso. É necessário. Reconheça e agradeça o Senhor, porque Ele tem te levado, sabe? Porque Ele tem te guardado, porque Ele levou as nossas maldições lá na cruz. Agradeça a Ele, sabe? Fala cada frase que te foi colocada, mas agradeça, fala, Senhor, eu pude crescer, eu aprendi, doeu. Querida, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer heresia, mas não é. Eu quero só que você me entenda. Muitas das vezes a gente precisa perdoar Deus. Pronto, agora o pastor vai me desligar daqui. Que heresia! Mas eu preciso que Deus não precisa do meu perdão nem do teu. Ele não precisa, mas eu preciso. Porque enquanto eu perdoo Deus, eu estou sendo amaldiçoada, eu estou quebrando aliança com Ele. Me entenda, por favor, Ele não precisa disso. Nós é quem precisamos. Então, eu vou falar, Senhor, eu te perdoo. Lembra quando eu falei da minha netinha? Eu precisei fazer isso. Sabe, eu precisei porque eu me achava o suprassumo do espiritual. Ah, minha filha, meu genro. Ai, a gente não é nada, querido. Sou nada. Quantas vezes eu disse que a sua vontade se cumpra, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que eu não entenda agora, mas eu vou entender. Então, Senhor, me perdoa, Senhor. Queridos, entenda que uma coisa, perdão não é remorso. Tem muita gente confundindo, sabe? Ter perdoado com sentir remorso. O perdão gera dor, porque você entende o dano que você causou. Sabe, o perdão te gera constrangimento e você não faz pela segunda vez. Entenda isso. Entenda um arrependimento do remorso. Eu falei do perdão, do arrependimento do remorso. Tá? O remorso vai me fazer outras vezes. E aí eu perdoo. Quando verdadeiramente eu me arrependo, aí eu perdoo de verdade. Sabe? Que esse seja um tempo de você buscar, de você reescrever a tua história. Que esse seja um tempo de você entender que Deus quer que tudo isso seja quebrado na tua vida. Que tudo isso, sabe, seja um tempo novo, um tempo de Deus na tua vida. Um tempo, sabe, onde as coisas verdadeiramente acontecem. Um tempo do Senhor na tua vida. Que você possa, que eu possa ter conseguido passar um pouquinho para você. Sabe, assim, é um tempo de quebra de maldição, eu creio nisso. É um tempo do agir de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que a palavra se cumpra na tua vida, querido. Que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo já esteja indo à frente, sabe, movimentando as pessoas, trazendo a memória dos teus familiares, dos teus parentes, aquilo que você precisa saber. Que o Espírito Santo esteja trazendo a sua lembrança, a sua memória, aquilo que você precisa lembrar, aquilo que você precisa saber. Existem dores na nossa vida, existem palavras na nossa vida, que elas nos ferem tanto que a gente deixa ela escondidinha lá atrás. E o nosso mecanismo de defesa é colocar um paredão. Eu não lembro para não sentir dor. Não é algo que eu não queira, mas eu me condicionei aquilo, eu não lembro. E o Espírito Santo, eu quero profetizar que ele te fará lembrar até dessas palavras, até dessas situações que você deixou lá atrás escondidinha para não doer, para que ela possa ser cancelada na tua vida, para que não mais fique escondida, mas para que fique resolvida, em nome de Jesus. Apóstolos, eu estou sem som de vocês. Amém, apóstolo, amém. Amém. Perdão, eu
tudo para mim é novo, essa coisa aí de falar pela internet. Deu para perceber como eu sou calma, né? Então eu vou. Mas que o Espírito Santo tenha misericórdia, que as pessoas tenham conseguido entender pelo menos um pouquinho. Querida, foi muito bom, obrigado mesmo. É uma honra muito grande. Obrigado por liberar para nós, obrigado por passar aqui e ministrar essa palavra. Cada um que tem passado tem liberado o Espírito, tem liberado vida. Tem sido Amém. muito, muito bom mesmo, uma excelente palavra, bem assim, como a gente fala, bem contextualizado, com as experiências, isso é fantástico. Muito obrigado por transferir para nós, muito obrigado por compartilhar conosco. E é uma honra ter a senhora aqui, viu? Imagina, a honra é minha, a honra é minha. Obrigada, desculpa essa coisa aí toda aí de não... Porque aquela coisa de quem é muito apressado, você escreveu Zoom e eu li Meet. Porque Meet é o que a gente... Não tem nada a ver de Zoom com Meet, mas na minha lembrança ficou Meet. Eu estou aqui, né? E aí eu resolvi, quando eu olhei de novo, eu falei, meu Deus, ainda tenho que instalar, eu não sei nem como instala isso. Mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada mesmo. Essa é a primeira de muitas, né? Eu tenho feito com o apóstolo Joseir. Falei, apóstolo, eu quero interagir a galera da rede mesmo, né? Daquilo que... Amém. Porque eu acho bem legal. Tem muita gente que estão espalhada para esse Brasil aí, que estão precisando se conectar com esse tipo de galera da guerra, que tem essa pegada como vocês têm. Que o Eterno abençoe ricamente mesmo, viu? Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Foi bênção demais. Amém, obrigada por toda a honra. Amém. Até mais. Amém. Shalom, Até shalom. mais, shalom, shalom.